Então, mostrar para vocês uma planta, né? Essa planta aqui, ó, ela tava com uma, duas, três frentes, tá? Ela tava cheia de folhas, todas folhas altas desse tamanho, né? E essa planta foi queimada, ela sentiu a temperatura, ela estava com uma, duas, três frentes aqui, e ela foi queimada, queimou totalmente, né? E o que aconteceu? De todas as folhas aqui me sobrou só essas duas folhas, todas as outras caíram, queimaram e caíram. E para vocês terem uma ideia, essa planta passou pelo inverno o ano passado, né? Então o ano passado, vai fazer um ano que ela passou por isso e foi queimada as folhas dela. Ela demorou um ano para soltar uma frente, para soltar um bulbo novo, né? Então vocês vejam, essa planta para ela recuperar vai ser pelo menos 2 anos, né? Então tive pelo menos algumas plantas dessa que aconteceu isso, né? E o Leviae também foi a mesma coisa. E o que acontece? Ele demora aí muito tempo para se recuperar, então foi praticamente um ano para ela se recuperar, porque eu estava com medo de perder a planta, não perdi a planta. Todas as frentes novas que ela tinha apodreceram, tá? Apodreceram as frentes novas, eu tive que cortar, ó aqui, ó. Tive que cortar, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês, aqui ó. Cortei a frente nova, aqui ó, uma outra frente nova, eu tive que cortar porque ela apodreceu mesmo, queimou realmente por causa da geada. E aí o que aconteceu? Ela ficou aí, passou esse ano todo se recuperando, aí foi que ela teve força e soltou um broto novo, né? Então para essa planta aqui se recuperar realmente, vai pelo menos mais um ano. E talvez no terceiro ano eu tenha a floração dela, porque provavelmente o ano que vem, né, esse ano agora, eu também não vou ter floração dela. Então vocês vejam, são 2 anos para a planta se recuperar e mais um provavelmente para ela ter floração. Então você fica 3 anos aí com a planta sem se desenvolver muito bem, né? Ou tentando se recuperar desse problema que ela teve no inverno. Então vocês vejam a importância da gente cuidar aí e proteger a nossa planta aí nessa passagem de inverno, tá bom? Então vocês vejam, é uma planta com todos os cuidados que eu tive, eu ainda tive algumas plantas queimadas. E se eu não tivesse tido esse cuidado, o que teria acontecido? Então o meu prejuízo seria muito maior. Então foi pequeno em virtude do que aconteceu aqui em São Paulo ou dessas temperaturas baixas que nós tivemos aqui em São Paulo. E aqui tá essa planta, ela queimou somente com o ar frio, tá? Somente com a temperatura baixa. Não foi o vento, porque ela estava numa posição, infelizmente eu não consegui cobrir 100% e bateu um vento frio, estava batendo esse vento frio. E esse vento frio queimou todas as folhas dessa planta. Tá joia? Então, pensem nisso, que isso daqui é algo que acontece e acontece mesmo, gente. Tomem cuidado com o orquidário de vocês. Tomem cuidado com as plantas de vocês, porque senão, nessa passagem de inverno, o prejuízo pode ser muito grande. Então, gente, é isso que eu queria conversar com vocês, trocar um pouco dessa ideia, passar um pouco dessa informação aí que a gente tem com relação ao inverno. Pensem, planejem, vejam aí a questão de você cobrir o teu orquidário, de você investir na estrutura, de você ter aí as suas plantas protegidas, porque sim, a temperatura durante uns 3 meses é isso que a gente vai ter que fazer. Vai ter que prestar atenção muito na temperatura, vai ter que prestar atenção no clima-tempo aí, ver quando que vai esfriar e para a gente poder proteger as nossas orquídeas, tá bom? Tomando esses cuidados, o que é importante? A nossa orquídea aí depois, quando entra aí a temperatura mais alta, ela está saudável e vai florescer. Uma outra coisa bem interessante, gente, que a gente deixa de regar ali as orquídeas, a gente fala assim, mas não precisa adubar?
Não, gente, não precisa adubar, não se preocupe com a adubação nesse momento, né? Mesmo que você tenha ali essa questão ali de você ficar esse tempo todo, eu tenho um protocolo de adubação, eu tenho que fazer essa rega, eu tenho que fazer essa adubação, senão minha orquídea vai ficar sem comidinha, vai ficar sem alimento. Não se preocupe com isso, gente, porque ela também na temperatura mais fria, no inverno, ela diminui o metabolismo dela. Então, a importância para ela agora da adubação, nesse momento, não é o mais importante. O mais importante é você proteger ela e evitar molhar nos dias mais frios. Vai dar para adubar? Ok. Se não der para adubar, não tem problema nenhum. Quando a temperatura subir, você vai lá e faz a sua adubação. Tá joia? Então, a outra coisa muito importante que você tem que pensar, essa questão de adubação, o protocolo, eu tenho que fazer, não. O metabolismo diminui, gente. Então não precisa você fazer essa adubação com essa frequência. Depois você volta a ter a sua frequência de adubação normalmente. Tá bom? Bom, é isso, gente. Vamos lá, deixa eu mostrar mais algumas orquídeas e a gente aí já dá continuidade aí com as perguntas, ver se a gente tem algumas dúvidas que a gente possa esclarecer para vocês. Bacana? Então deixa eu mostrar aqui. Isso daqui é muito legal, né? Essa daqui é uma breve pendenculata, né? Então ela aqui, ó, uma planta, uma flor que eu tenho já, essa planta que eu tenho já há alguns anos, né? E eu gosto muito desse formato dela, né? Ela tem um formato muito bacana e ela fica, ó, ela é quase plana aí, né? Mas é uma flor grande e com um formato muito bacana, né? E ela já está aqui, ó, tem mais um botão aqui surgindo, né? E tem um outro botão aqui embaixo escondido. Então daqui a pouco ela vai estar aí com 3 flores bonitas, né? Então essa daqui é a breve pendenculata. Uma coisa interessante, uma curiosidade, né, que normalmente quando ela passa por um período mais seco, né, ela é cultivada com um tempo mais seco, o bulbo dela fica uma bolinha, fica arredondado. Agora, quando você começa a cultivar ela com uma rega mais frequente, o bulbo dela alonga, né, ele fica mais longo, né. É uma curiosidade aí na breve pendenculata, né, bem interessante isso. Então essa daqui é a Sophronites breve pendenculata. Tá joia? Deixa eu colocá-la aqui. Deixa eu ver o que eu tenho mais. Aqui, olha. Oncídio sotoano, né? Então ele aqui, ó, também em plena floração dele. Ele tem um cheiro muito forte, né? Não vou dizer que seja agradável ou não, mas ele tem um cheiro muito forte. E é uma cor rosa, né? Difícil a gente ter aqui alguns oncídios, né? Isso daqui não é um híbrido, isso daqui é uma espécie realmente. Então esse colorido rosa é difícil a gente tê-lo aí em oncídios, né? Normalmente ele puxa para o amarelo, para o marrom, né? Mas o sotoano ele tem esse colorido aí mais rosa, mais púrpura, né? Um colorido muito bonito, né? E ele é bem perfumado, né? Tem um cheiro forte, agora ninguém, muitas vezes a pessoa não gosta muito do perfume, mas que ele é perfumado, ele é, isso a gente não pode negar. Agora, se é agradável a nós, eu não sei, mas para o polinizador deve ser inebriante, mas para nós talvez não seja tão agradável. Mas esse daqui é o Bulbophyllum sotoano, tá joia? Bulbophyllum não, desculpa gente, o Oncídio sotoano, né? Então Oncídio sotoano, olha ele aí. Deixa eu colocar aqui do lado. Aqui de micro-orquídeas, né? Então esse daqui é o Bulbophyllum tortuoso, né? Então olha ele aqui, ó. Esse daqui, esses pontinhos, essas manchinhas que vocês estão vendo aqui, olha, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. É uma flor diminuta, tá? Então essa daqui é uma micro-orquídea, tá? Ela é uma micro-orquídea porque o bulbo dela e a folha tem menos aí de 5 centímetros e a flor dela tem praticamente aí uns 3 milímetros, né? Então vamos ver se eu acho aqui uma flor, aqui ó, aqui é a flor dela, então desse Bulbophyllum tortuoso, e em cada nó desse ele sai uma florzinha, né? Olha só, cada nó ele tem uma florzinha. Então isso daqui é muito bacana, ele é muito florífero, é uma planta de pequeno porte que entolceira muito fácil. Então esse daqui é o Bulbophyllum tortuoso, tá joia? Aqui um outro dendróbio, né, que também é aí de plena floração. Então o dendróbio aqui, olha, esse daqui é o dendróbio camburiense. Então olha ele aqui, ó, já está florido há bastante tempo, né? Então ele também tem uma floração bem longa e uma coisa bem bacana, né, que ele também, a floração sempre vem
bulbos novos, né? Então daqui a pouco ele perde todas essas folhas, né? E acaba caindo as folhas e depois vem os brotos novos e aí vem uma nova floração, tá? Então esse daqui é o Dendróbio camburiense. Bacana? Deixa eu ver aqui que eu tenho mais aqui que eu não mostrei ainda para vocês. Aqui, esse daqui. Esse daqui é bem bacana, né? Então esse daqui é o Zootrophium vulturiceps, né? Então ele tem aqui, ó, a floração branca, né? Então normalmente a gente também não vê muito isso na família Pleurotalidini, né? Então essa cor branca, né? E isso daqui não é uma variedade, né? Ele realmente tem essa cor branca, né? Então não é, é uma variedade alba? Não, não é. Ele é branco assim mesmo, tá? Então olha só que coisa bonita. E a flor aqui é aberta, o Zootrophium, né, quando a gente sabe, né, ele não tem uma abertura na frente, ele tem uma abertura lateral, né? Então aqui, olha, tá vendo? Então tem essa abertura lateral e essa flor é branca, né? Totalmente branca, cândida, né? Então esse é o Zootrophium vulturiceps. Bacana? Então deixa eu colocá-lo aqui. E vamos lá ver se a gente tem algumas perguntas que a gente possa aí responder para vocês. Eu acho que eu mostrei quase tudo. Eu acredito que estava florido aqui que eu tinha trazido para mostrar para vocês. Tem alguma coisa, alguma dúvida aí que a gente possa esclarecer? Não, hoje não, só tem então legal. 45 perguntas. Então só isso? Então vamos lá, ver se a gente responde pelo menos a metade. A Débora pergunta assim, ó, posso deixar a luz do orquidário ligado por causa do frio e cobrir com TNT? Débora? Débora no Instagram. Ô Débora, tudo bom? Ô Débora, o que acontece? Tem duas questões aí. A luz, ela pode ficar acesa, tá? Não tem problema nenhum, tá? Até eu deixo, às vezes, alguma luz acesa, principalmente lá em casa, no inverno, que às vezes a claridade não é tão grande, né? Que é um corredor, né? Então, às vezes, eu deixo a luz acesa. Agora, a questão do TNT, tá? O TNT, ele é um tecido não tecido, né? Então, é a sigla TNT. Ele não deixa de ser um tecido. Então, o que pode acontecer? Se chover, a água vai passar por ele, tá? Ou ele vai ficar extremamente úmido. Então, eu trocaria o TNT por plástico, tá joia? O plástico ele consegue segurar melhor aí a questão da temperatura, tanto essa temperatura mais fria, como essa temperatura um pouco mais quente, questão da lâmpada, de tudo isso que vai estar dentro do orquidário. Então eu evitaria usar o TNT, porque o TNT, se chover, tiver uma garoa ou uma chuva mesmo, né, ele vai molhar e ele vai deixar passar isso para o teu orquidário e, consequentemente, pode molhar as suas plantas. Tá joia? Então, trocaria o TNT por plástico. Tá bom? Ó, o Vanderlei aqui pergunta, Roberto, tem uma coleção dos Pleurothales do Equador, alguns adquiridos contigo também. Ter um cuidado especial ou não são tão sensíveis? Ô Vanderlei, Vande, o negócio é o seguinte, Vande, então vamos lá. Os Pleurothales ali do Equador são muito sensíveis ao frio, não é pouco, são muito. Então assim, qual que é o cuidado maior que você tem que ter? Tá? Então que nem aqui eu não tenho o Teag, Marta, Gargantua, o Lindeni. O Lindeni é um caso à parte, porque o Lindeni é de temperatura fria, né? Que até eu te mandei essa semana para você aí o Lindeni. O Lindeni ele é de temperaturas frias, tá? Então ele aguenta, mas aguenta sem molhar também. Então o que é importante, cara? Não molhe, né? Então você sabe que vai baixar a temperatura, para de regar as plantas, deixa o substrato secar, tá? Então assim, uma semana antes, já pare de regar, deixa o substrato secar e aí o cuidado que você tem que ter é justamente de não bater essa geada nas folhas, porque se bater, queima. Eu tenho algumas plantas aqui que passaram por essa temperatura fria o ano passado. Pega ali, você vai conseguir pegar? Eu vou mostrar para você o que faz isso, a Gargantua. O que faz, tá? Isso daqui não foi do inverno do ano passado, foi do inverno há 2 anos atrás. Ó, o que acontece com a folha? Tá? Ela tá viva ainda, inclusive ela floresceu esse ano, essa folha. Mas olha o que aconteceu com a folha, ó.
ela queima. Ela fica esse amarelado aqui feio, é lógico, aqui depois vai necrosando, ela vai morrendo, né? Mas ela fica esse amarelo feio, ela queima, é isso daqui que acontece. Então você tem que proteger ela, ó. Você vê esse ano não, esse ano já, ó, já são folhas todas novas, esse ano não teve problema, ó. Ó, você veja que esse ano não teve problema. Mas há 2 anos atrás, ó, o que aconteceu com essa folha? Que ela ficou viva, eu não cortei ela porque ela está viva ainda, ela até floresceu o ano passado, está viva ainda. Mas é isso que acontece, então evite essa temperatura baixa. Então se você puder evitar de regar e você puder cobrir ela e colocar num lugar onde que ela não tenha o contato com esse ar frio, assim, contato direto, né, com esse ar frio, você vai evitar esse tipo de problema. É lógico, temperaturas ali abaixo de 0 ou até abaixo de 0, infelizmente essas plantas não aguentam muito isso, então você vai ter que achar um outro artifício para você poder aí manter a tua planta aí mais saudável. Mas tome cuidado, Vandi, é isso que acontece. Os pleurotálios ali daquela faixa do Equador, eles são muito sensíveis ao frio, a essa temperatura baixa. Porque o que acontece? Lá a temperatura não varia muito, né? Então qual que é o grande problema? Essa variação muito grande que a gente tem aqui nessas zonas subtropicais. Então, de repente, ali no dia, durante o dia, você está com 10, 15 graus, ou 20, ou 25 graus, e durante a noite cai para 0 grau. A temperatura cai 20 graus, 25 graus, essas plantas não estão acostumadas a essa variação muito grande de temperatura. E é isso que você tem que proteger elas, tá bom? Cuidado aí com elas, Vandi. O Vinícius Cordeiro fala assim, aqui no Paraná, alguns orquidários precisam de aquecimento a gás para se proteger do frio intenso. É justamente isso, é o Vinícius. É justamente isso, Vinícius. Eu tenho alguns amigos aí que eles acabam ligando, né? Se é um orquidário um pouco maior, né? Que tem uma estrutura e tem um pé direito alto, né? Então aí eles são obrigados a colocar um aquecimento a gás. É justamente para poder quebrar essa temperatura baixa que chega ali no orquidário. Infelizmente, assim, aquilo que a gente fala, né? A gente quer ter orquídeas de várias partes do mundo, quer ter, mas para a gente tê-las e mantê-las, a gente precisa investir. E essa questão do aquecimento a gás é um investimento que a gente tem que fazer para proteger as nossas orquídeas. Tá joia? O Vanderlei respondeu aqui, ó, vai tudo pro meu rancho, kkk. É isso daí, Vandi, tem que proteger, não tem jeito. Não tem outra forma, toma cuidado com elas. A Marlene diz, muito bom esse alerta, obrigada. Ô Marlene, que bom, fico feliz. A gente tem que proteger nossas orquídeas, né? É isso mesmo. O Rodolfo Richter pergunta, orquídeas como Drácula e Masdevallia não precisa de nenhum cuidado, né? Como que é o nome dele? Rodolfo Richter. Rodolfo, o que acontece, tá? Essas orquídeas, as Dráculas e normalmente algumas Masdevallias, elas são até de clima frio, tá? Mas é um frio que a gente não consegue reproduzir aqui no Brasil, que é um frio seco, tá? Então muitas dessas plantas, não sei quais são as espécies de Dráculas que você tem, eles ficam até acima das nuvens, né? Então ele acaba sendo um frio seco, ele não é um frio úmido como a gente tem aqui nessa parte subtropical. E esse frio úmido que é o grande problema. Então aí o cuidado é o mesmo, evite molhar a tua planta, evite regar a tua planta quando essa temperatura baixa bastante, porque pode manchar todas as folhas da sua Drácula e aquele excesso de água, excesso de umidade na raiz e naqueles cantos, né, que elas têm aquelas brácteas, né, na folha, aquele acúmulo de água ali, você pode vir a perder a tua orquídea, mesmo ela sendo de clima frio, mas é aquele frio mais seco e é um frio que ela não está acostumada com essa umidade e frio, tá? O frio ela está acostumada, mas não com esse excesso de umidade e mais o frio, tá? Então precisa ter cuidados também com as Masdevallia e com as Dráculas, tá joia? Na época que chega agora o inverno, evite molhá-las nesses dias de temperaturas mais baixas, tá? E ela vai demorar, normalmente como ela tem, as folhas são todas plicadas, né? Elas são todas cheias de dobras, ali acumula muita água, né? E essas folhas finas delas são muito fáceis a manchar, a ser atacadas por fungo. Então tome cuidado, precisa sim ter cuidados com as Masdevallias e com as Dráculas também agora no inverno, tá bom?
O Marcelo Invernizzi, no Facebook, pergunta: Oi, Roberto, quais foram os bulbopilums mais sensíveis ao frio no seu orquidário? Como é o nome dele? Marcelo. Ô Marcelo, no meu orquidário, o que aconteceu? Eu tive 2 problemas, tá? Com 2 bulbofilos. Um foi o giroense, que eu mostrei para vocês, e o outro foi o leviae, tá? Foram os 2 que sentiram mais. Agora, por que eles sentiram mais? Eles estavam na parte da frente do orquidário, tá? Então isso, eu acredito que esse vento que passou ali pelas frestas, né, veio a queimá-los. Mas normalmente são bulbofilos ali de regiões mais quentes e baixas. Então é os que você tem que tomar mais cuidados. Então, quando você vai ter as suas espécies, que a gente fala aquela questão do conhecimento que a gente precisa ter, normalmente são bulbofilos que são de regiões quentes e de baixas altitudes, que aí eles não estão acostumados com esse frio, com esse vento frio e com essa mudança de brusca de temperatura que nós temos aqui. Então isso é o cuidado, mas no meu caso foi o giroense e o leviae, tá bom? Das meninas aqui, ó, a Naka Zairene e a Débora estão agradecendo aí pelos ensinamentos. Opa, o que é a Naka Zairene e a Débora. Que bom, que bom. Que bom poder ajudar, a gente fica muito feliz em poder ajudar vocês aí no cultivo das nossas queridas orquídeas, né? Isso. E a Débora também pergunta se no frio elas entram em dormência. Na verdade, assim, não é uma dormência, né? O metabolismo dela diminui. Normalmente essa dormência que a gente fala, né, que ela para recuperar ali a energia, ela vem depois da floração, né? Então ela faz a floração, então ali ela gastou muita energia, então ela dá aquela pausa, né? Aquele estado mais de dormência que a gente fala. Mas o que acontece? Na temperatura baixa é o metabolismo dela que diminui, tá? Então o metabolismo da planta diminui. Ok? E aí quando a temperatura aumenta novamente, aí ela aumenta também e volta a ter o metabolismo novamente, tá? Normal, ok? Então é isso que acontece, ela diminui o metabolismo dela, tá bom? A Lourdes Oliveira pergunta: devemos cobrir quando a temperatura estiver em quantos graus? Como que é o nome dela? Lourdes. Na verdade, Lourdes, o teu orquidário ele deve ser coberto, tá? Independente de qualquer coisa. Eu não sei da onde, que região que você mora, né? Mas que nem o meu orquidário ele é coberto o tempo todo, né? Eu já criei uma estrutura para que ele fosse coberto. De Caieiras, São Paulo, Caieiras. Chove, é frio, tá? Tem a parte de serra. Caieiras é uma região aqui próxima de São Paulo, próxima de Mariporã. Ali é uma região de serra, é uma região fria, é seca, né? Então você tem que tomar bastante cuidado. Se eu fosse você, investiria um pouquinho e cobriria o teu orquidário. Qual que é importante? Você ter um pé direito um pouco mais alto, né? Em torno aí de uns 3 metros, se for o caso, 2,5 metros, 3 metros, e cobriria o teu orquidário, porque vale muito a pena, né? A gente que é aqui de São Paulo, a gente sabe quais são os problemas que a gente tem. Baixa temperatura, chuva, muita chuva no começo do ano, vale a pena a gente investir. Agora, se você não tem condições de fazer isso agora, o importante é que agora, durante o inverno, você faça a cobertura do teu orquidário, tá? Mas se planeje para que você possa cobrir o teu orquidário aí e mantê-lo coberto. Por quê? Justamente, né, aqui em São Paulo, essa região subtropical, a gente tem variações de temperatura muito grande, a gente tem geada, a gente tem aí chuva no começo do ano, então a importância da gente cobrir. O meu orquidário não era coberto, quando eu morava na Zona Sul ele não era coberto. O que aconteceu? Eu perdia muita planta e eu achava que era fungo, eu achava que era doença, e na verdade não era, era porque o meu orquidário ele não era coberto e na época da chuva chovia demais, e o que acontecia? O fungo atacava. Quando chegava o frio, esfriava demais. As minhas orquídeas, que eram de temperaturas quentes, né, os pleurotales, algumas octomérias, eu perdia tudo. Masdevalhas, eu perdia tudo. E eu achava que era fungo, que era doença, mas não era. Era porque meu orquidário não era coberto. E aí, quando tinha essa chuva, baixa temperatura, eu perdia minhas plantas, tá? Depois que eu comecei a investir na estrutura do meu orquidário, diminuiu isso, olha, não vou dizer a zero, mas diminuiu muito os problemas ligados a intempéries, ou seja, chuva, excesso de rega, excesso de umidade e frio, tá bom? A Liane Nishi está perguntando: e o sombrite não protege? Liane. Liane, tudo bom? O sombrite protege,
luminosidade. Então o sombrite é uma filtração para luminosidade. Ponto. Só isso, tá? Ele até consegue segurar um pouco da umidade dentro do orquidário, como a gente já falou isso várias vezes a respeito do sombrite, mas ele não te protege com relação ao frio e com a chuva, tá? Então é necessário você fazer a cobertura. Então ele só faz a filtração com relação à umidade. Bacana? A luminosidade, filtração com relação à luminosidade, tá? Então ele filtra a luminosidade, tá? Eu acho que é também você falar, né, que é em cima do sombrite X. Que normalmente o que a gente faz, né, o que eu faço? Aqui eu tenho uma camada de sombrite, né, não sei, aqui vocês no cantinho do vídeo vocês vão conseguir ver. Então ali o que eu tenho, ali é um sombrite, tá? É um sombrite de 30%. E em cima disso eu tenho o plástico, só que é um plástico agrícola leitoso, ele não é transparente. Aqui eu optei pelo leitoso para eu não precisar colocar um sombrite tão fechado. Então é um plástico agrícola, ele está a distância mais ou menos de 1 metro, mas você tendo pelo menos uma distância de 30 centímetros, ele já faz um colchão de ar ali e já diminui a temperatura, assim, diminui drasticamente. Vocês vão ver, se vocês fizerem isso, vai ver como que a diferença às vezes até de 5 graus de temperatura do lado externo para o lado interno. Tá? E vale a pena você colocar o sombrite e colocar o plástico também por cima. Bacana? A Fiz Pra Você fala, sou de Brasília, orquidário aberto, regas no meio da manhã, meus cachepôs e toucos. Solo molhado diariamente, é menos preocupante? A região de Brasília, sim, é menos preocupante, bem menos preocupante, tá? Porque ali, o que acontece? Quando chega uma temperatura baixa, ela vai ficar ali no 10 graus, 12 graus, 15 graus para vocês é inverno, é frio, né? Já está todo mundo tirando bota, tirando blusão e tudo isso. Mas para a orquídea, essa temperatura é uma temperatura que ela aguenta passar tranquilamente, tá? Então é menos preocupante. Você já está numa área, ali numa zona, onde que você tem uma temperatura que ela não baixa muito aí dos 10 graus, tá joia? Então já é mais tranquilo, tá bom? E ela também fala que no início você mostrou uma linda epigênio nacarai. Como cultivar? Então, epigênio, então normalmente eu cultivo ela, olha. Então essa daqui é a epigênio nacarai, daqui, olha, daqui é a minha. Eu cultivo em vaso tipo cuia, tá? Então, ó, um vaso tipo cuia, tá? O substrato que eu utilizo aqui embaixo eu coloco brita e um pedaço de isopor, coloco casca de pinos, tamanho 2, né? Misturado com um pouco de esfagno e um pouco de esfagno casca de pinos número 1 também. E aí, só prendo ela com aqueles grampos, né? Que a gente já mostrou bastante, por isso do isopor embaixo. Prendo com os grampos e aí, deixa a planta desenvolver. Luminosidade é em torno de filtração por sombrite, em torno de 60% a 70%. E a planta aí, olha, se desenvolvendo bem. E aí, bem saudável, ó. Cheia de botão aqui também, ó. Tá cheio de botão. Então vai abrir bastante flor aqui esse ano aqui para mim. Então essa planta aqui eu já tenho ela, já tem uns 5 anos que eu plantei ela aqui, ó. 4 anos mais ou menos, 4 anos mais ou menos que ela tá aqui. Olha só, né? E se desenvolve aí fantástica, de uma forma fantástica. A Júlia comenta aqui que achou legal essa mudança da forma da Sophronitis breve pediculata. Sim, é legal. Ela normalmente é por isso que existe até quem que é o nome dela? A Júlia. Ô Júlia, até existe uma questão aí muito interessante que até hoje ainda existe muita polêmica com relação a Sophronitis vitigiana e a Sophronitis breve pendenculata. Existe ainda uma briga muito grande porque elas intermeiam, né, se sobrepõem, né, nas suas regiões. E o que acontece? A vitigiana ela é de uma área mais de floresta, né, e a breve pendenculata de uma área mais de cerrado. E aí, dependendo da região, da onde que vem essa planta, né, é muito difícil você conseguir distinguir
qual que é a breve e qual que é a vitigiana. Porque, porque a breve, quando ela vai para cultivo, né, ela tem essa tendência de alongar o bulbo e fica muito parecido com a vitigiana. E aí é muito difícil, né, a não ser que seja assim, de uma região bem extrema, que ela já tem um formato bem fácil de você distinguir. Mas a vitigiana, ela tende a fazer aquela forma losango, então é mais fácil de você perceber. Mas nem sempre isso acontece. Só pelo vegetal você não consegue distinguir nenhuma delas, infelizmente. Mas ainda existe essa polêmica, se realmente são duas espécies ou se é uma só e ela se adaptou ao tipo de ambiente, né? O Javier pergunta aqui, né, ele fala no seu viveiro, acho que é no seu orquidário, qual é a menor temperatura nos dias mais frios? Javier, o que acontece? Aqui nos dias mais frios, né, que aqui, tirando aí aqueles extremos de geadas de frente frias, a temperatura aqui em São Paulo, o mais frio, ela fica em torno de 10 a 12 graus, tá? Em média, e o mais alto em torno de 30 a 35 graus, tá? Agora aqui dentro do orquidário, tá? No frio, ele vai ficar em torno de uns 12 graus, né? Aproximadamente 12 graus, e na parte mais quente, na época mais quente, ela fica em torno, aqui interno, fica em torno de 28 a 30 graus, dá essa diferença aí bastante. Agora, aqui nesse orquidário é a primeira vez que eu vou passar no inverno, esse inverno. Então vamos começar a prestar mais atenção. Isso eu digo lá quando era na minha casa. Agora aqui vamos ver como é que vai ser esse inverno. Vamos medir a temperatura esse ano, quanto que vai ficar. A Sandra Fauri fala: bom dia, Roberto. Não molhando as plantas numa semana de muito frio, devo colocar uma vasilha com água para manter a umidade? Aí ela coloca uma vasilha no chão do ambiente. Como que é o nome dela? A Sandra Fauri. Ô Sandra, se você quiser, dependendo da planta que você tenha, você pode fazer isso. Não é necessário, tá? Por quê? Porque dependendo... Claro que eu não sei quais são as plantas que você tem aí, mas normalmente não é necessário nessa temperatura mais fria. Normalmente ela diminui o metabolismo também e não tem problema nenhum, tá? Não tem necessidade, tá joia? É lógico, se for plantas muito delicadas, talvez precise, mas normalmente no inverno, com temperatura baixa, ela diminui o metabolismo. Isso não, se você não faz isso normalmente, tá? Se já são plantas que você não cultiva dessa forma, não tem necessidade, tá bom? Micro, né? Ela mostrou Isso, pra gente lá, né? Então tem bastante micro. Então se as suas micro você já não faz isso agora na época normal, então não tem necessidade de você fazer também no inverno, porque diminui o metabolismo, não tem problema, a tua planta ela aguenta passar por esse período. Se ela estando saudável e bem cuidada, ela aguenta passar tranquilamente por esse período, tá joia? A Regiane fala que eu acho tão importante você falar sobre cuidado com o orquidário, passei a dar mais atenção para isso depois que comecei a te acompanhar. Obrigadão. Quem que é? Regiane. Ô, Regiane, é isso mesmo, né? Porque muitas vezes a gente se preocupa só com a planta, né? Em comprar a planta, e a gente não se preocupa como que a gente vai cuidar e onde que a gente vai colocar essa planta, né? E quando a gente começa a prestar atenção nisso, é uma evolução do nosso processo de cultivo, de nós como orquidófilos, né? A gente acaba evoluindo também, tá joia? A Lorraine pergunta: as orquídeas Wanda devemos cobrir a raiz também? Como que é o nome? Lorraine, não precisa. Você precisa cobrir só a planta, não precisa cobrir a raiz, tá joia? A raiz você vai evitar molhá-la nesses dias mais frios, tá bom? E aí você cobrir na parte de cima para justamente não acumular água ali, ela não estar molhada e pegar frio ao mesmo tempo, tá joia? Vamos. É isso daí, né, gente? Então, bom, espero ter ajudado vocês aí com essa questão aí de inverno. Comecem a prestar um pouco mais de atenção aí agora, né, para que quando chegar a temperatura... bem importante. Pode terminar. Fazer o quê, né? É assim mesmo. Acontece, ao vivo acontece essas coisas. Vamos lá. O que tem? A Helena pergunta aqui, ó. Essa época de inverno não deve replantar orquídea? Helena? Isso. Ô, Helena,
Se você puder evitar, porque é isso que a gente fala, né? Se você puder evitar, ok, né? É melhor. Né? Então, se você tiver como evitar fazer isso, é melhor. Não que não seja, que você não possa fazer, tá? Pode fazer, não tem problema nenhum, você tem que ter os cuidados necessários. Só que a planta também pode sentir um pouco mais. Você pode fazer o replante, não tem problema nenhum. Depende. Eu faço normalmente, agora eu tenho que tomar esses cuidados. Se vai esfriar muito, eu não molho, coisas desse tipo. Mas não é que não possa fazer. Se você puder evitar, é melhor. Agora não tem problema nenhum, tá joia? Pode ser feito também. E quem tem uma fonte no orquidário pode deixar funcionando no inverno? Pode, não tem problema nenhum. Isso é a questão da umidade ambiente, não tem problema nenhum. Pode deixar, tá joia? Bom, gente, é isso daí. Então vamos encerrar hoje. Um grande abraço a todos aí. Quem tiver alguma dúvida aí depois ainda que eu não consegui responder, me mande no direct no Facebook, que fica mais fácil de eu encontrar, e também, no Messenger no Facebook e no direct no Instagram, que fica muito mais fácil de eu encontrar a tua pergunta e respondê-la aí durante a semana. Tá joia? E convido vocês também a visitarem o meu orquidário. É www.orquidarioRobertoMartins.com.br, e quem tiver alguma dúvida, alguma solicitação também pode mandar no meu WhatsApp, é 11 99187 8965. Um grande abraço a todos e até semana que vem.